Ok, estamos gravando. Vou passar para vocês, então, o schedule dessa aula, o roteiro dessa aula, tá? Então, hoje a gente vai iniciar a unidade 2. Antes, a gente vai fazer apenas uma pequena revisão no alfabeto, que a gente viu na unidade 1, né? Que é muito importante que você saiba pronunciar as letras da forma correta, que você saiba reconhecer também quando alguém pronunciar ou quando alguém ditar essas letras para você. A gente vai fazer uma pequena revisão também do ser ou estar com as contrações. Então, o I am que vira I'm, o you are que vira your. A gente vai só dar uma pequena revisada nisso e já vamos entrar na unidade 2. So, let's get started. Vamos começar aqui, primeiro fazendo essa pequena revisão do vocabulário, aliás, do alfabeto, né? Melhor dizendo, do alfabeto aqui. Comigo, nós temos então A, B, deixa eu colocar aqui Sim. aquele ponteirinho. Cadê aquele ponteirinho maravilhoso que nos ajuda aqui? Isso aqui. A, B, E, C, Sim. D, D, E, F, F, G, D, 8, H, I, J, E, K, Q, L, L, M, M, N, N. Deixa eu só habilitar aqui a galera que está entrando. Ok. Ok. M, N, O, P, O, P, Q, U, R, S, R, T, S, U, V, U, W, W, X, Y, Z. Lembrando que algumas palavras, por exemplo, terminadas em M ou N, a diferença é que quando você vai pronunciar o M no final de uma palavra, você toca os lábios. Por exemplo, a palavra them, que quer dizer eles, né? Them, você toca os lábios, porque ela termina com M. Agora, palavras terminadas com N, você não toca os lábios. Por exemplo, a palavra then, que quer dizer então. Then, them, ok? Madame, Aham, them é o M, toca lábios, ó, them. Com N, then, não toca lábios. E aí nós temos o I, que é às vezes tem uma confusão gigante entre o E e o I. Então, o E em inglês é pronunciado I. E o I em inglês é pronunciado I. Ok? I. Fora isso, sem grandes novidades. Aquele vídeo que eu coloquei lá no grupo, se você vir aquele vídeo algumas vezes, você já grava a pronúncia dessas palavras e já não esquece mais, tá? Então, se você ainda não conseguiu decorar todas, veja novamente aquele vídeo que eu coloquei lá no grupo, na nossa primeira unidade, tá? Ok. Agora, aqui comigo, vamos ver como que fica a contração do ser ou estar. Vamos acompanhar aqui comigo numa tela que eu vou compartilhar agora. Na parte superior está sem contração, na parte de baixo com a contração. Então, a pronúncia sem contração é I am. Eu sou ou eu estou. I am. Eu sou ou eu estou, tá? Só aqui. Tudo bem. I am, eu sou ou eu estou. Deixa eu ampliar um pouquinho. E a contração fica I'm, tá? I am, I'm. Por exemplo, I'm Alessandro. Eu sou Alessandro. I'm. Muito importante dominar essas contrações, porque normalmente é o que é usado no dia a dia, tá bom? A contração. Então, I am, eu sou, eu estou, fica I'm. O you are, você é, você está, fica your. Your. Your Giovanni. Você é o Giovanni. Your Giovanni. Ok? Your. You are your. Your. O she is se torna she's. She's my sister. Ela é minha irmã. She's my sister. She is, she's. Diretão assim. E o it is se torna it's. It's. It's raining. Está chovendo. It's.
Lembrando que esse it is significa é ou está, ok? É ou está. Então, nós temos o it is se tornando it's. He is. Ele é ou ele está, se torna his. He is my brother. Ele é meu irmão. He's my brother. Ele é meu irmão. He is his. Aqui nós temos o we are, nós somos ou nós estamos, que fica we're. We're. We're friends. Nós somos amigos. We're friends. Nós somos amigos. Ao invés de we are friends, we're friends. Nós somos amigos. You are no plural é igual ao singular, então you are fica your, you are my friends. Vocês são meus amigos. Your. Ok? You are your. They are fica their. They're my friends. Eles são meus amigos. They are their. They're my friends. Their. Contraído. Agora vamos ver algumas contrações na negação. Por exemplo, she is not, quer dizer, ela não é. Fica she isn't. Olha a pronúncia da contração. She is not, ela não é, ela não está. She isn't, ok? I am not, eu não sou, eu não estou. Fica I'm not. Eu não sou, eu não estou alguma coisa. I'm not. He is not, ele não é, ele não está. Fica he isn't. Ele não é, ele não está. He isn't. Eles não são, eles não estão. They aren't. Eles não são. They aren't. Eles não estão. They aren't. Ao invés de they are not. You are not. Você não é, você não está. You aren't. Você não é, você não está. Não é ou não está. It is not. Fica it isn't. Por exemplo, não está chovendo. It isn't raining. Não está chovendo. It isn't raining. It isn't. Aí você deve estar pensando, poxa, o Ale passou tão rápido isso, eu não consegui gravar. Normal, só se você fosse um meta-humano para você gravar tudo de uma vez assim na cara. Gente, é só para vocês saberem que existe, que tem, e a gente vai ver durante as aulas, você vai identificar na prática, olha ali a contração que o Ale falou que tem, e aí você vai se acostumando com elas de uma maneira natural. Então, don't worry, não se preocupe, relax, relaxa, chill out, relaxa, fica frio, você vai pegar elas na prática. Agora, tem uma coisinha que eu queria fazer ainda relacionada à unidade 1, que é o seguinte, com o microfone desligado, mas falando em alta voz para você, eu queria que você acompanhasse esse vídeo que eu vou passar aqui. É um vídeo relacionado à unidade 1. Espera aí, cadê você? Vocês estão vendo a tela do vídeo agora, né? É isso? Ok. Sim. Assim que a tela ficar azul e aparecer uma frase, a frase que foi dita pelo personagem, assim que a tela ficar azul, você repete essa frase para você, tá? Para você pronunciar corretamente, treinar a sua pronúncia e também fazer uma revisão das frases que a gente viu na unidade 1, ok? Então, faça isso com o seu microfone desligado, só para você mesmo, para a gente dar uma revisada na unidade 1 e já começar a unidade 2. Let's get started, vamos começar. Tela ficou azul, a frase apareceu na tela, você repete. Good evening, madam. Hello, I have a reservation. My name's Jennifer Zielinski. Can you spell that, please? Zielinski. For 5 nights. Yes, that's right. Can I have your passport, please? Just a second.
Here you are. Thank you. Can you sign here, please? Thank you. Here's your key. It's room 306 on the 3rd floor. The lift is over there. The lift. Oh, the elevator. Yes. Enjoy your stay, Miss Zielinski. Thank you. Ok, good. E agora, pessoal, vamos entrar na unidade 2. Vamos começar mais uma unidade, estamos avançando, partindo então para o segundo material do nosso curso aqui. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência com o material de estudos da unidade 2, que você tenha compreendido, e qualquer dúvida a gente tira também aqui na nossa aula. Mas vamos lá então com o vídeo agora. Na sequência, a gente começa com as perguntas. Let's get started. Vamos começar. Let's go. Let's go. Here we go. Is your tea okay? Yes, thank you. It's very quiet this evening. Yes, very relaxing. Are you on holiday? No, I'm here on business. Where are you from? I'm from New York. What about you? I'm from Budapest, in Hungary. Really? Oh, sorry. No problem. Hello? Is that Jennifer? Yes. This is Rob. Rob Walker from London 24/7. Oh, Rob. Yes, of course. Hi. Hi. How are you? Oh, I'm fine, thanks. A little tired, that's all. I can meet you at the hotel tomorrow morning. Is 9 okay for you? That's perfect. Great. Okay. See you tomorrow at 9. Thanks. See you then. Bye. Would you like another tea? No, thanks. It's time for bed. Good night and enjoy your stay. Good night. Ok, my people. Vamos praticar agora. Let's get started. Let's get started with the questions. Vamos começar com as perguntas. Ainda assim, nessa unidade, a gente vai fazer isso de maneira coletiva, ok? Então, eu vou fazer as perguntas. O primeiro que responder corretamente, dessa forma, ajuda os colegas. Em breve, a gente vai começar com perguntas individuais, mas enquanto você se ambienta, vamos ainda com essa estratégia de fazer no coletivo, tá? Então, let's see the first phrase here. Primeiro de tudo, that is a hotel, right? Aquele prédio ali, aquele, that is a hotel. That is a hotel. Aquele é um hotel. That is a hotel. Okay. I have some questions right here. My first question, minha primeira pergunta is, who is she? Who is she? O que é who mesmo, pessoal? Quem lembra o que a palavra who quer dizer? Ela. Yeah, quem? Exato. Então a pergunta é, who is she? She is Jennifer Zielinski. She is Jennifer Zielinski. Yeah, então a primeira pergunta é, quem é ela? She is Jennifer Zielinski. My second question, minha segunda pergunta this evening, nesta noite, is, where is Jennifer? Where is she? And I have two options. Tenho duas opções aqui. She is in a bar. Number one, she is in a bar. Let's see. She is, ela está in a bar. Or number two, she is in a park.
Park é parque mesmo, tá? Where is Jennifer? She is in a bar or she is in a park? She is in a bar. She is in a bar, right? Então, ela está em um bar. É o bar do hotel, mas ela está num bar. She is in a bar. Okay. Where is Jennifer? Onde está a Jennifer? Good. Let's see the next part. Is your tea okay? Ok. The waitress. Essa garota, ela é a waitress. Waitress. Ok? Quem lembra o que é uma waitress? Waitress? Garçonete. Yes. E se for um homem, é waiter. Or waiter. Se for mais britânico, né? Waiter e waiter no inglês americano. Então, no caso dela, ela é a waitress. Ok. I have a question for you guys. What is Jennifer? E aqui nós temos um verbo, que é o verbo drink, o verbo beber. Peraí, peguei só um pedacinho. What is Jennifer drinking? O verbo drink é o verbo beber. O que acontece quando eu coloco o ing no verbo? Ele vira o nosso Ela está gerúndio. bebendo. Yeah. Presente, né? Exato, é o presente e o gerúndio, né? Bebendo. Indica uma ação, né? Exato, uma ação que está em curso, que está acontecendo, que é o famoso gerúndio. Então, drink é beber, eu adiciono ing, se torna bebendo. E esse é um padrão válido para os verbos, tá bom? Então, a pergunta é, what is she drinking? O que ela está bebendo? Você pode aproveitar parte da resposta, aliás, da pergunta, para compor a sua resposta. Você pode tanto utilizar o nome dela, Jenny, ou o pronome, que é o she, que é ela, tá bom? Então, como ficaria a resposta? Tea. She is? She's drinking tea. Drinking tea. Yeah, she's drinking tea. Ok. Se eu disser she is tea, ela é chá. Ela é um chá. É isso que eu tava pensando. Não é? She's drinking tea. Ela está bebendo chá. É Ok. verdade. I have another question for you guys. Eu tenho outra pergunta para vocês, pessoal. Is she drinking coffee? Qual que é a pergunta aqui? Quem é que pode me ajudar? Ela está bebendo café? Yeah. Is she drinking coffee? E qual que seria a resposta possível? No. No. Ou não? She is drinking tea. Bom, para ficar, tá perfeito, tá perfeita a resposta, mas só para praticar, vamos negar primeiro e depois a gente confirma? Vamos fazer isso, ó. No, she is not. Nós vimos agora há pouco uma contração para esse she is not, que fica como mesmo? She Isn't. She isn't. Ok, no, she isn't. Agora, a segunda parte afirmando she is. O quê? Drinking. Drinking Tea. tea. Okay, good. No, she isn't. She's drinking tea. Is she drinking coffee? No, she isn't. She's drinking tea. E a pronúncia de coffee, ok, pessoal? É coffee e não cough. Na empresa, normalmente a gente para fazer um cough break, né? O pessoal fala, vamos fazer um cough break. E cough é o verbo tossir, ou é o substantivo tosse. Então, se você faz um cough break, você faz uma parada, uma pausa para tossir. É isso que você faz, né? Ok, agora um coffee break, aí é diferente. É uma parada para um cafezinho, trocar uma ideia, né? Relaxar um pouquinho antes de pegar a próxima parte do trabalho. Ok, I have another question for you. Outra pergunta para vocês. Who? O que é who mesmo? Como? Quem? Who is drinking tea? Who is drinking tea? Jennifer Zelinsky. Jennifer, or Jenny is.
Jenny is, ok? A Jennifer está. É a Jennifer que está. Ou você pode dizer, it's Jenny. É a Jenny. It's Jenny. Ok? It's Jenny. Jenny is drinking tea. Agora, preste atenção nessa próxima pergunta, que ela vai utilizar uma estrutura, um auxiliar, que é o did. Quem lembra o que esse did faz mesmo? Alguém lembra? Did. Representa Passar. uma pergunta no passado, tá? Pergunta no passado. Então, nós temos o did representando uma pergunta no passado. Lembrando que quando eu tenho esse did na pergunta, o verbo que eu vou utilizar nessa pergunta, ele não necessita estar no passado. No caso aqui, é o verbo ask, que significa pedir ou perguntar alguma coisa, tá? Então, what did the waitress ask? Qual que seria o significado dessa pergunta aqui? What did the waitress ask? E aí? O garçonete perguntou. Asked. Yeah. Então, o que a garçonete perguntou? What did the waitress ask? Ok? O que a garçonete perguntou? Agora, na resposta, a Duda, né? A Duda, acho que começou a responder. Pode continuar, Duda. Na resposta, eu necessito pegar aquele ask e colocar no passado. No caso desse ask, ele é um verbo regular. Lê, o que isso significa? Significa que para obter o passado, eu adiciono o ed. Pronto. Eu já tenho o passado dele. Já virou passado, só adicionando o e e o d, ok? Então, a pronúncia fica asked. Asked, que é o perguntou no passado. Então, como é que fica a resposta? What did the waitress ask? A pergunta é, o que a garçonete perguntou? Então, ela perguntou, como é que fica? She asked. Aham, she asked. Is your tea okay? Yeah, is your tea okay? Yeah, she asked, is your tea okay? Is your tea okay? Muito bem, vamos lá então avançar para a próxima fase aqui, a próxima parte. Okay. Yes, thank you. It's very quiet this evening. Yes, very relaxing. Então a Jennifer, muito simpática, diz o seguinte: yes, thank you, ou seja, sim, obrigada, ou seja, o chá tá muito bom, né? Is your tea okay? Yes, thank you. O chá tá bom, né? E ela faz um comentário, né? O que a gente faz quando a gente quer puxar assunto, fazer amizade, você dá um complemento, puxa a conversa. It's very quiet this evening. Tá bem quieto, né? Bem calminho, assim, essa noite, this evening. Okay, good. I have a question for you guys. The question is Jennifer's tea okay? Okay. Esse apóstrofo, lembra, ele significa o que mesmo? Posse, o chá dela. É posse, né? Exatamente. Então, para dizer a casa da Luana, eu digo Luana's house, ok? O carro da Duda, Duda's car. Então, é posse, o carro da Duda. Então, aqui é o chá da Jennifer. A pergunta é, is Jennifer's tea okay? Agora, perceba, eu não estou falando de uma pessoa, então não vai ser he e não vai ser she, ok? Estou falando de uma coisa. E eu tenho um pronome significando ele e ela para coisas. Tipo, ele, o chá está ok. Qual o pronome que eu uso? O it, tá? It. Ele significa ele ou ela, guarda isso, para coisas. Pode entender assim que vai dar certo no final. Ele ou ela, perdão, coloquei ela. Ele ou ela para coisas, tá? Então, ele, o chá, it. Is Jennifer's tea okay? Resposta, what is your answer? Yes, it. Aham, yes, it is. Ele está. It is, ok? Yes, it is. E aí, na pronúncia, eu dou uma juntada nesse T aqui com a vogal I, ficando, ao invés de yes, it is, separadinho assim, ó. Yes, it is, fica yes, it is. Diga aí, vai você. Yes, it is. Junta tudo, ó. Yes, it is. It is.
it is. Yes, it's. É. Yes, it is. É como se fosse it is. Assim, ó. It is. Yes, it is. Tá? Só para fins de pronúncia. Ok. I have a question here e duas respostas bem bobas, mas só vou praticar. Why is Jennifer drinking tea? Qual que seria o significado da pergunta mesmo, pessoal? Quem pode me dizer? Porque ela está bebendo chá. Porque Yeah, why is Por she quê? drinking tea? Letter A, letra A. Because she likes tea or because she hates tea? Hate é odiar em inglês, tá? Because she likes tea or because she hates tea? Because she likes Because tea. she likes tea. Yeah, of course. right? Likes, né? Ela gosta. She likes. She likes tea. Lembrando que na terceira pessoa, no presente, a gente usa o S depois dos verbos, né? Ale, o que é a terceira pessoa no presente? Só para lembrar, é he, ele, é she, ela, e é o it, ele ou ela para coisa, certo? Então, por exemplo, eu digo assim, ó, I like tea. Eu gosto de tea. Eu gosto de tea. Eu gosto de chá. Mas para dizer ela gosta de chá, eu vou dizer she likes tea, ok? Para dizer ele gosta de chá, eu vou dizer he likes tea. Beleza? Então, a gente adiciona o S ali. Ok, why is she drinking tea? Por que ela está bebendo chá? Because she likes tea. Agora, guarda essa, ó. Fica um pouquinho redundante responder com a palavra tea novamente. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais natural, e é o que você vai encontrar no dia a dia, aqui é só para fins didáticos mesmo, a gente faz isso, mas vamos substituir esse tea por aquele pronome que eu comentei agora há pouco com vocês, que serve para ele ou ela, ou isso, né, no presente, que é o it, ok? Então, ao invés de repetir a palavra tea, because she likes tea, até em português ficaria estranho, né? Por que ela está tomando chá? Porque ela gosta de chá. A gente diria simplesmente porque ela gosta, certo? Por que ela está tomando chá? Porque ela gosta. Simples assim. Então, para ficar natural dessa forma também no inglês, eu vou tirar a palavra tea e colocar o it. Why is she drinking tea? Because she likes it. Because she likes it. Então, a função desse it nesta resposta é substituir a palavra tea, para não ficar redundante, repetitivo, tá? Why is she drinking tea? Because she likes it. She likes it. Okay. I have another question for you. Is the evening quiet or busy? Ó, só para vocês já se acostumarem com o meu jeitinho de ensinar, quando eu tenho essa palavrinha or nas perguntas, né, significa ou, normalmente a palavra que você não conhece na frase é o oposto daquela que você conhece. Por exemplo, você já conhece que a palavra quiet significa quieto, calmo. A palavra busy vai ser o oposto disso, agitado, movimentado, ok? Então já guarda esse padrãozinho que vai acontecer muitas vezes. Is the evening quiet or busy? What is your answer? Qual que é a resposta de vocês? Is the evening quiet? Ok. The evening is quiet. The evening is quiet. Ok. Agora, lembra que eu comentei agora há pouco? A gente tirou a palavra tea e colocou a palavra it, para não ficar tão redundante, repetindo a mesma palavra duas vezes na pergunta e na resposta? Dá para fazer isso aqui também. Então, eu vou colocar o it, que significa ele ou ela, ou isso. Nesse caso, ela, à noite, né? It is quiet. Tá vendo? Olha como a resposta... It is quiet. Ou seja, está, ou ela está, à noite está quieta. Ok? E a resposta fica muito mais curtinha, muito mais direta. Lembra que eu posso pegar esse it is e contrair, não é? Também? Criando o it's. It's quiet. It's quiet. Então, você pode responder the evening is quiet. Está tudo bem para fins didáticos, para você
praticar o seu inglês, mas no dia a dia eu diria simplesmente it's quiet. It's quiet. Está quieto. It's quiet. Está quieto. Então, grava que a tradução desse it's aqui, nesse contexto, vai ser é ou está. Está quieto. It's quiet. Ok, next. Next. Para quem já conhece essa palavrinha busy aqui, ela significa ocupado. Quando você está cheio de trabalho, você não está à toa, you are busy, você está ocupado, tá? Mas no contexto de um local, pode significar também movimentado, com muita gente, aquele local onde tem um trânsito de pessoas assim, tá aquela muvuca, você pode dizer que é busy também. Você pode usar esse adjetivo. Ok, who said? Vamos ver quem mata essa próxima pergunta aqui. Who said it's very quiet this evening? Who said it's very quiet this evening? Quem disse? Uhum. It's very quiet this evening. Jenny. Aham. E aqui nós temos algumas maneiras de responder. Você pode dizer it was. Esse it was significa foi. It was Jenny. Foi a Jenny. Então, it is significa é ou está, certo? Eu comentei isso agora há pouco. It was significa o passado. Era, estava, ou nesse caso, como foi, né? Também. Foi a Jenny. It was. It was. Era, estava ou foi, nesse caso. No sentido de ser. Foi a Jenny. It was Jenny. Uhum. Você poderia também ter respondido aqui, ao invés de it was Jenny, você pode colocar o nome dela e utilizar o auxiliar did. Jenny did. Who said it's very quiet this evening? Jenny did. A gente vai entender por que da utilização desse auxiliar ali, respondendo afirmativamente, mas agora só grava isso, que você pode também utilizar o did como uma resposta para uma pergunta feita de uma ação realizada no passado, e que eu quero saber a autoria. Por exemplo, quem comeu o bolo? Who ate the cake? Alessandro did. Foi o Ale. Alessandro did, ok? E provavelmente teria sido eu mesmo. Ok. Ale, uma pergunta. Se eu disser Jenny said, seria errado? Jenny did. Jenny said. Ficaria muito português, né? Então, Jenny disse... O gringo vai entender, mas a forma que seria convencional, basicamente essas duas aqui, ó. It was Jenny, foi a Jenny, or Jenny did. E, na verdade, a segunda é ainda mais comum. Essa aqui, ó. Jenny did. Porque eu quero saber a autoria de uma ação realizada no passado. Então, eu digo, se eu uso who, eu posso utilizar o auxiliar did. Quem comeu o bolo? Então, who... Aqui. Who ate the cake? Quem comeu o bolo? Ale did. Já resolve, eu já sei que foi o Ale. Ok? Então, sempre que eu usar who, eu posso responder com did no final. Yeah. Afirmativamente, você pode responder com auxiliar did, querendo saber a autoria de algo. Porque eu usei o who, é a autoria, né? Quem fez. Let's see the next part here. Eu tenho uma pergunta e eu não vou colar aqui por enquanto. Eu quero ver como está o ouvido de vocês. What is Jennifer drinking? She's Que a drinking. Jennifer está She is bebendo. drinking tea. He is drinking. Yeah, that is the question. What is Jennifer drinking? O que a Jennifer está bebendo? She is drinking tea. Or, Jenny is drinking tea. It's okay. Você pode usar o nome ou o pronome, ok?
Ok, let's see the next part now. Vamos ver a próxima parte aqui agora. This evening. Yes, very relaxing. Are you on holiday? Yes, very relaxing. Are you on holiday? My first question, let me just copy and paste. Deixa eu colocar aqui o texto para vocês, que ajuda vocês se localizarem, né? Ok, my question now is, ainda utilizando o auxiliar did, que significa uma pergunta no passado, tá? What did the waitress say? Verbo to say é o verbo dizer, ok? What did the waitress say? Lembra que na resposta eu preciso conjugar esse say. Na resposta. She said, yes, very relaxing. She said, Are you okay. on holiday? Yes, Duda. Perfect. Yeah. She said. Aí fica fácil. Você só repete ali. She said, yes, very relaxing. Are you on holiday? Ela disse. E aí você repete o que ela disse, tá? Então, esse say no passado vira said. Said. She said. Ela disse. Question. What is very relaxing? What is very relaxing? Do que ela está falando quando ela diz, yes, very relaxing? What is very relaxing? For her, para ela. Vamos colocar isso para ela, né? What is very relaxing for her? Para ela. The day, the evening, what is very relaxing for her? The evening. Yes, the evening. The evening is very relaxing for her, right? The evening is very relaxing. Question. Vamos ver quem mata essa. Eu expliquei agora há pouco. Quem tem boa memória vai se dar bem. Is the evening very busy? Is the evening very busy? Haha. No. No. No? Até o It's no é not. bem. Eu acho que It is not, okay? The evening is very Right. relaxing. Relax. Very relaxing. Relaxing, ok. Agora, para ficar mais natural essa resposta, a resposta está assim, ó, bonitinha, 100% correta e gramaticalmente perfeita, tá? Agora, vamos deixar mais natural? Então, a primeira parte aqui, o que eu posso fazer, gente, com essa primeira parte para soar mais natural da maneira que se diz no dia a dia? O que eu posso fazer aqui? Nessa primeira parte da juntar resposta. you is, you not, isn't. Ah, perfeito, Beto. Então, vamos fazer isso. No, it isn't. Ok, não. Não está. Não é. Ok. Nesse caso, não está, né? Não está. E aqui na segunda parte, eu posso também tornar mais natural, porque está redundante, tá vendo? Está redundante. Eu tenho palavras sendo repetidas aqui. O que eu poderia fazer com esse the evening? It. Ahá, muito bem, Jean. Isso aí, cara. Ó, it is very relaxing. It is very relaxing. Só que eu posso fazer mais uma coisinha para ainda deixar mais natural. O que eu posso fazer? Juntar o it, o is aí. It's. Ah, yes, Beto. Yeah, isso aí. Então, criando aqui o it's, né? Ok, aí sim, ó. Is the evening very busy? No, it isn't. It's very relaxing. Pronto, ficou mais natural. Ok, ficou mais no dia a dia, o que a gente diria no dia a dia. Muito bem, next question, próxima pergunta aqui. What did the waitress ask Jenny? O que é esse ask mesmo? A gente viu agora há pouco. Perguntar. Pergunta. Perguntar ou pedir, né, em algumas situações. Então, aqui, a minha pergunta para vocês faz referência somente à parte B dessa linha, né? Então, what did the waitress ask Jenny?
O que a garçonete está perguntando para a Jenny? O que que a garçonete perguntou, né? Já estou usando o Perguntando, did. não é perguntando, é perguntou. Perguntou porque eu estou usando Passado. did. Isso. Isso aí. Então, o que que a garçonete perguntou para Jenny? Ok. Eu posso usar the waitress ou posso utilizar she. Ela. E como é que é o passado de ask? Aham. Quem falou? Luana? Asked. Foi. Asked. Note que esse edzinho aqui no final do ask tem um som mais ou menos, gente, como se fosse um T no final. Então, esses verbos terminados em K, esse ed, que tem sons diferentes, né? Dependendo do verbo que ele está empregado, vai ter um som de T, ó. Asked. Asked, tá? She asked. E aí fica fácil, é só responder, é só repetir o que ela perguntou. She asked, are you on holiday? Are you on holiday? Lembrando que esse holiday é no inglês britânico, tá? No inglês americano, a palavra para férias é vacation. Vacation, ok? Então, are you on holiday? Você está de férias? Are you on vacation? Você está de férias? No inglês americano. She asked, are you on holiday? Yeah. I have another question for you guys. Tem uma outra pergunta para vocês. Did she ask? Falando sobre a garçonete, né? Did she ask, how are you? Como que fica a pergunta? Ela perguntou como você está? Yeah, ela perguntou como você está? No, right? No. She didn't. Ela não perguntou. E aí vamos agora, negamos, agora vamos dar a resposta afirmativa. She asked, are you on holiday? She asked, are you on holiday? É claro, mais uma vez, sendo redundante aqui com vocês, essa segunda parte não seria necessária na vida real, mas é só para praticar. Quanto mais a gente fala, mais a gente pratica e dessa forma a gente acelera o nosso processo, tá? No, she didn't. She asked, are you on holiday? Good. Let's see the next part now. Vamos ver a próxima parte aqui agora. Estamos avançando bem. No, I'm here on business. No, I'm here on business. Vocês lembram que a gente viu agora há pouco as contrações? Olha as contrações aqui, ó, tá vendo? Ao invés de I am, ela disse I'm. I'm. Ok? Então, I'm here on business. Estou aqui a negócios. A negócios. Então, ela não estava de férias, passeando em Londres. Ela estava trabalhando. Está lá camelando, como diriam na minha cidade. Ok, so let's see now the next question. Vamos ver agora a próxima pergunta. The question is Jennifer, então para fazer uma pergunta com o verbo to be, o verbo ser ou estar, eu inverto, né? Jennifer is Jennifer, vira pergunta. Is Jennifer in London on holiday? Qual que seria a tradução dessa pergunta aqui, pessoal? Quem pode me dizer? Jennifer está em Londres a férias? Yeah, a Jennifer está em Londres de férias? E a resposta? No. No. Ela não está. She isn't. She isn't. Aham. She isn't. E agora, para praticar, ela está em Londres a trabalho. E aí? She is, ela está in London, em Londres, on business. Ok. Assim fica completinho, ó. Is Jennifer in London on business? Ela está em Londres de férias? No, she isn't. Não, ela não está. She is in London on business. Ela está em Londres a trabalho, ok? A negócios. On business. A negócios. Question. Who is in London on business?
Who is in London on business? Jennifer Jennifer is. Yeah, Jennifer is. Jenny Jennifer is. Jenny is. Jenny is in London on business. Good. Another question for you guys. Is the waitress on holiday? O que é waitress mesmo? Garçonete? Yeah. Is the waitress on business? No. No. She Isn't. isn't. Ela não está. Ok, ela não está de férias, a garçonete. Como que eu diria, com o vocabulário que vocês já têm, e uma regrinha que eu expliquei agora há pouco sobre o gerúndio, tá? Como que eu diria? No, she isn't, ela não está. Ela está trabalhando. Quem pode me dar essa resposta? She is working. Yeah, né? she is. Work é o verbo trabalhar e é o verbo funcionar também, né? Um equipamento que não está funcionando, você pode dizer the air conditioning, o ar-condicionado is not working, não está funcionando. Mas nesse caso, trabalhando. E para obter esse efeito de trabalhando, o que eu faço aqui mesmo? Eu coloco o ing, ok? No, she isn't. She's working. She's working. Ela está trabalhando. She's working. Dá para contrair ali? X. Dá, perfeito. Boa, boa. Isso aí. Fica mais natural, né? No, she isn't. She's working. She's working. She's working. Diretão assim. Maravilha. Tá aprendendo. Não, é isso aí, cara. Nossa, fico feliz demais. Okay, so I have a question for you guys. She's working. Okay, she is. But where does the waitress work? Antes de qualquer coisa aqui, o que esse does faz mesmo? Quem pode me dizer o que o does faz na frase? Ele não tem uma tradução nessa frase, ele tem uma função. Fazer? Ó, É ele especial presente? Presente. pergunta no presente. Pergunta no presente. Exato. Então, ele significa uma pergunta feita no presente. Alguém disse fazer. Em outro contexto, tá certinho. Também significa o verbo fazer, que é o verbo do. Mas nesse contexto aqui, ele é um auxiliar que simplesmente tem a função de indicar uma pergunta feita no presente. Só isso. Então, ele não tem tradução nessa frase. Where does the waitress work? E aí, como é que fica esta pergunta e a possível resposta? Quem pode me dizer? Qual que é a pergunta, em primeiro lugar? Where does the waitress work? Onde a garçonete trabalha? Yes. Where does the waitress work? Então, aqui, fazendo a pergunta, usando o verbo work, que é trabalhar, onde a garçonete trabalha? Number one. Bar. She works in a bar. Ela trabalha num bar. Number two, she works in a hospital. She works in a bar, right? Ela trabalha em um bar, in a bar, in a. Esse in com o a, em in a bar. She works in a bar. She works in a bar. Agora, quem pode me dizer por que eu adicionei esse S no verbo work? Quem lembra dessa regrinha? Por causa da terceira pessoa. Exato. Então, quando eu me refiro a he, she ou it, então é a nossa terceira pessoa do singular, eu vou adicionar um S. Por exemplo, I drive, eu dirijo. Como que eu diria ela dirige? She drives. She drives. Como que eu diria ele dirige? He drives. He drives. E agora, só para fazer um contraste aqui, como que eu diria você dirige?
You drive. You drive. Então, só para fazer esse contraste que quando eu vou usar o you, aí o S cai, certo? Ele vai ser usado somente para he, she, it. Muito bem. Ok, she works in a bar. Ela trabalha em um bar. É o bar do hotel, né? Business. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Esse where are you from, na vida real, na pronúncia, você vai ouvir algo como where are you from? Você quase não ouve esse are. Você basicamente vai ouvir assim, ó, where are you from? Where you from? Where are you from? Where are you from? Essa é a vida real. Where are you from? Mas, Por que que ele engole o cara, where? é o que a gente faz em português o tempo todo, velho. Uma coisa é o que a gente escreve, outra coisa bem diferente é o que a gente fala no dia a dia. É que a gente não para prestar atenção. Mas eu tô falando aqui articuladinho, bonitinho, assim, porque a gente tá dando aula. Mas na vida real, fala assim, ei, eu tava falando com minha esposa ontem, falando. Eu nem disse falando com a minha esposa. Cara, eu tava falando com minha esposa ontem e a gente acabou... Tá vendo? A gente vai comendo. O falando fica falando, falando. Então, a gente come também no português o tempo todo. Isso acontece em inglês. Então, por exemplo, não sei se... Eu gosto muito de ver, não sei porquê, mas eu gosto de ver os fails com os meus filhos. Eles amam. Fails são cacetadas, né, do Faustão. Aquelas que tem um monte. Se você for lá no YouTube colocar fails, assim, ó, fails, você vai ver um monte disso. E o que mais se escuta é, quando a pessoa tá lá fazendo parkour, se arrebenta, alguém, ao invés de falar assim, are you okay? Are you okay? A pessoa fala, you okay? You okay? You okay? É muito comum fazer isso. Então, where are you from? Na vida real, where are you from? Where are you from? Okay, so my question for you here, minha pergunta para vocês aqui. What does the waitress ask? Quem pode me responder essa? De cara, assim, na lata. What does the waitress ask? O que ela perguntou? Yeah, o que ela pergunta, O que a né? garçonete perguntou? O que é presente. Aham. É interessante notar o does, porque isso vai influenciar na resposta, alright? So, what does the waitress ask? Então, ela pergunta, como é que eu digo isso? No presente. She. Se é presente, se eu estou usando o she, o ask vai sofrer uma pequena alteração, né? She Asked. asks. No presente ganha o S, lembra? Presente ganha Isso. o S. Aham. She asks. E aí fica fácil, é só repetir o que ela pergunta. She asks. Where are you from? Where are you from? Yeah. E aí na pronúncia, no dia a dia, fica where are you from? Where are you from? Good. Uma pergunta aqui sem colar na tela, por enquanto. Who asked? Where are you from? The waitress. The waitress. Então, a pergunta que eu fiz agora foi who asked? Quem perguntou? Where are you from? The waitress. The waitress did. The waitress. Or foi a garçonete. It was the waitress. It was the waitress. Foi a garçonete. Okay, I have a question for you now. Talking about this girl. Falando dessa garota aqui. Talking about this girl. Falando dessa garota aqui. Vou fazer uma pergunta sobre ela agora. Is she a doctor? Is she a doctor? No, isn't. No. She is not. Contraiu. She isn't. Me diz então o que ela é. Se ela não é uma médica, no, she isn't. Ela é uma garçonete. Como é que eu digo isso? She is a waitress. She is a waitress. Ela é uma garçonete. E sim, Ale, eu preciso colocar uma garçonete. Eu não posso direito. She is a waitress. Ela é garçonete, como a gente diria no português.
No inglês, eu necessito dizer que ela é uma garçonete. She's a Mas waitress. poderia ficar o X, né? Emendar o X e o is. Boa. Rapaz. É isso aí. She's a waitress, ok? She's a waitress. Perfeito, Beto. She's a waitress. Good. Agora, você sabe que o ing, o que faz o ing mesmo com o verbo, pessoal? Indicação. O ing indica uma ação que está acontecendo, né? Está em curso. Então, é o nosso famoso gerúndio, né? Então, ó, o nosso falando, andando, correndo, bebendo, rindo, esse ando, endo, indo, em inglês eu indico com ing, ok? E o verbo to talk é o verbo conversar com alguém. Conversar, falar com alguém, tá? Então, qual que é a pergunta aqui, ó? Who is the waitress talking with? Esse with significa com, tá? Com. Com quem a garçonete está conversando? Yes. E aí você vai falar, mas Ale, esse com tá lá no final. Gente, a formação dessa estrutura no inglês funciona dessa maneira. A dica que eu dou para você não se perder é que quando você olhar, bater os olhos assim, ou ouvir uma frase, uma pergunta, que começa com o who e termina com with, é com quem, tá? Com quem? Com quem? Simples assim. Bateu o olho, começa com o who, termina com with, com quem? Aí você desenrola o resto da pergunta. Então, com quem a garçonete está conversando? Só por curiosidade, já que o with é com, como é que eu digo sem? Without, que na pronúncia fica without. Sem, tá bom? Aí faz todo sentido para a galera da velha guarda aí que é mais antiguinho, a música do U2, que é With or Without You, né? Ele cantava, lembra? With or without you. Lembra? With or without you. Ele diz assim, ó. I can live with or without you. O que o Bono Vox está dizendo aqui na música? With or without you. Com ou sem você. I can live. Eu posso viver. With or without you. Com ou sem você. Cantei tanto essa música e não sabia. É isso que significa. Simples assim. Ok. Who is the waitress talking with? Com quem que a garçonete está conversando? E aí? Resposta. Quem pode me dar? Duda, você está muito calado. Manda essa aí, vai. Cadê você, Duda? Deixa eu ver. Ou quem... Deixa eu ver. Não sei se a Duda tá... Quem pode me dar essa resposta aqui? Ah, Duda, vai lá. She talking. She is talking. She's talking with Jennifer. Yes. Perfect, Duda. She's talking with Jennifer. Ela está conversando com Jennifer. Aqui dá pra gente contrair, né? Vamos lá, aqui, ó. She's talking with Jenny. Vamos colocar aqui Jenny também, para ficar o apelido dela. Her nickname. She's talking with Jenny. Olha como fica mais fluente. Good job, Duda. Bom trabalho. Agora, quem pode me responder essa aqui, ó? Is Jenny a waitress too? Essa palavrinha too significa também. Ok? Também. Is Jenny a waitress too? No, she Pergunta, isn't. gente. Como é que é? Porque a gente No, não she sei que ela isn't. trabalha, né? No, she isn't. No, she isn't. Ela não é. She is a journalist. Jennifer is a journalist, ok? Então, ela é uma jornalista,
do escritório de uma revista lá de Nova York. E essa revista tem um escritório também em Londres. Ela está fazendo um intercâmbio de trabalho, sabe? Ela está na cidade para visitar, então, esse escritório da revista chamada London 24/7. Londres 24/7 é isso aqui, 24/7, 24/7, que significa que não fecha, que está sempre em funcionamento. Se você passar em frente a uma farmácia e tiver, assim, 24/7, significa que é uma farmácia 24 horas, ok? Sempre aberta. Good. Let's see the next part now. Girls and boys. Vamos ver a próxima parte aqui agora. I'm from New York. What about you? What about you? Okay, she says, I'm from New York. What about you? Ok. Então ela diz, eu sou de Nova York. I'm from New York. Esse from indica uma origem, tá? Muito importante você gravar isso, que esse from, ele tem a ver com uma origem, normalmente. Então, o que ela está querendo dizer é que ela é originária. A origem dela é Nova York. Ela é de Nova York. E ela diz, what about you? Aqui, o que é sobre você? Se você for ao dicionário e quiser traduzir palavra por palavra, não vai dar muito certo. O que sobre você? Só que quando você junta what about you, simplesmente é e você? Ok? Então, olha, eu vou compartilhar com vocês rapidamente uma neura que eu tinha no comecinho, quando eu estava aprendendo o inglês, e depois, para o espanhol eu já estava vacinado, então eu não cometi esse erro. Um erro muito clássico da gente como estudantes de língua inglesa, por exemplo, é querer a tradução ao pé da letra o tempo todo. E a gente fica falando assim, bom, mas no português não é assim. É isso aí, no português não é assim. Nós estamos falando de duas línguas com origens diferentes, com estruturas diferentes, com uma história diferente. Então, se acostuma que, em alguns casos, você não vai conseguir 100% a tradução literal. Você vai ter que dar um significado. Então, quando eu olho what about you, eu olho a palavra como um bloquinho, como uma célula. Ou seja, a junção dessas três palavras, what about you, significa, na minha mente, e você. Ok? What about you? E você? Bom, aqui ela diz, I'm from New York. What about you? Sou de Nova York. E você? Ok, I have a question. Sem colar na tela por enquanto, my question is, where is Jennifer from? Where is Jennifer from? Where? She's from New York. Good. That is the question. Essa é a pergunta. Where is Jenny or Jenny from? She's from. Aqui, she is, a gente pode contrair. She's from New York. Okay, she's from New York. Good. Another question. Também sem colar aqui para vocês já se acostumarem, né? O colar é só um recurso inicial, depois a gente tira para você não ficar viciado nisso. Porque o gringo, na vida real, no aeroporto, não vai colar na tela. Então, is she from San Francisco? Like, is Jenny from San Francisco? No. No, Giovanni. No, she isn't, right? No, she isn't. She isn't, okay? She's from New York. She's from New York. Who is from New York? Jennifer or the waitress? Jennifer. Jennifer is, right? Jennifer is from New York. I have another question for you guys. Tem outra pergunta para vocês. My question is, why is Jenny in London? Essa é para aqueles que têm uma boa memória. Why is Jenny in London? Jenny in London a business. Oh, yeah, Jean. Yeah, that's right. Jenny is in London
On business. On business. Ok? Famoso business. Não, tô zoando. Business, ok? Jenny is in London on business. On business. Good job, Jean. Bom trabalho. Ok. And what does Jenny ask the waitress? O que é ask mesmo? Esse verbo, ask. Significa Perguntar. perguntar. Então, what does Jenny ask the waitress? Segunda parte do que ela diz é uma pergunta, né? Então, she asks, ela pergunta. Coloquei o S porque estou falando da terceira pessoa no singular no presente, she, né? She asks. What about you? What about you? What about you? What about you? Good. That's good. Let's see the next part now. Vamos ver a próxima parte aqui agora. What about you? I'm from What about you? Budapest, in Hungary. Okay, she says, I'm from Budapest in Hungary. I'm from Budapest in Hungary. Okay, a question for you guys. Where is Jenny from? Where is Jenny from? New York? She's from New York, Giovanni. Yeah, she's from New York. Jenny is from New York. Good. And where is the waitress from? Where is the waitress from? She is from Budapest. Yes, she is from Budapest in Hungary. Good. She's from Budapest. Question. Who is from Budapest? Who is from Budapest? The waiters. The waitress. Yeah, the waitress is. The waitress is from Budapest. Another question for you is, outra pergunta para vocês is, where is Budapest? Where is Budapest? In Hungary. Aha. It is okay. It is in Hungary. Hungary. Yeah, Hungria. E aqui eu posso juntar, né? It's in Hungary. Budapest, is in Hungary. Good. Okay. Next is Jenny from Budapest too? What do you say? O que vocês dizem? Is Jenny from Budapest too? No, she isn't. No, she isn't. Good. Where is she from? Where is she from, Luana? She is from New York. She's from New York. Good. No, she isn't. She's from, vamos contrair aqui, natural. She's from New York. She's from New York. The waitress is from Budapest in Hungary. And Jennifer is from New York in the United States of America. Okay. That's it. Good, 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 good. Let's see the next part now. In Hungary. Really? Really? Oh, sorry. Ok. Então, o que acontece aqui? Elas estão conversando e, de repente, Jenny's phone rings. Jenny's phone rings. Nós temos esse apóstrofo, que significa mesmo posse, né? Posse. Então, Jenny's phone é o telefone da Jenny. O que acontece com o telefone dela? To ring é o verbo tocar, nesse caso, né?
caso o telefone tocou. Também essa palavra ring tem outro significado, significa, por exemplo, anel, ok? Ring, ring. Muito bem. Jenny's phone's ring. Ok, o telefone da Jenny toca. First, my first question is, who said, really? Oh, sorry. Who said, really? Oh, sorry. Como é que eu digo foi a Jenny? Quem lembra dessa? It was. It was. Isso aí, Duda. It was Jenny. It was Jenny. Foi a Jenny. Okay. And why does she say, oh, sorry? Essa é a pergunta. Mais devagar. Why? O que é why mesmo, pessoal? Por quê? Por quê? Esse does está aqui fazendo o papel do auxiliar para pergunta, né? Não tem tradução. O verbo say, vocês já sabem o que significa dizer. Então, why does she say, oh, sorry. Letter A, letra A, because her phone rings or because her phone falls. Because Because her phone rings. Because her phone rings. Yeah, because her phone rings, she says, oh, I'm sorry. I'm sorry. Did the waitress? Pergunta no passado, né? Did the waitress say, really? Oh, sorry? Did the waitress say, really? Oh, sorry? No. No, she didn't. No, she didn't. Jenny did. Eu posso parar por aí, ó. Jenny did. A Jenny fez isso. Jenny did. Agora, olha aqui, ó. Let's see the next part. Vamos ver a próxima parte aqui. Sorry. No problem. The waitress said, no problem, right? No problem. And, vamos ver aqui agora. What is Jenny doing? O do é o verbo fazer, mas vocês viram que ele está com o ing no final, né? To do é o verbo fazer em inglês. Quando eu coloco o ing, fazendo, certo? Fazendo. What is Jenny doing nesse momento? Dá uma olhadinha. She is. Aqui nós temos o verbo to answer. Olha que verbo esquisito, né? Answer. Que é atender ou responder, tá? What is Jennifer doing? She answering the phone or is she singing a song? Song é música, né? E sing é cantar. ING no verbo, cantando. She's answering the phone or she's singing a song? Is Answer the answering the phone. She's answering the phone. Ela está atendendo o telefone. She's answering the phone. Está atendendo o telefone. She's not singing a song. Ela não está cantando uma música, uma canção. E aqui, mas ali, música não é music? Music? Essa é a arte, tá? A música que você gosta, a canção, é o song. Ok? Seria a música, a letra da música. Song. I love this song. Eu amo essa música. I love this song. Okay, she's answering the phone. Good. Let's see the next part. Hello. Is that Hello, Jennifer says hello, right? So what does Jenny say? What does Jenny say?
O que Jenny está fazendo? What does Jenny say? Say é o dizer, disse. né? Falando. Yeah, o que que a Jennifer diz? What does Jenny say? Ela diz. Hello. She says. She says. Hello. Yes, hello. Hello. Simples assim. She says hello. She says hello. She says hello. Uh-huh. Now, I have another question for you guys. What was Jennifer drinking? O que que é was mesmo? Vocês lembram? Porque ela não está fazendo isso agora. Agora ela não está bebendo mais nada, né? Mas what was Jenny drinking? Que a Jenny estava bebendo. Yes. What was Jenny drinking? She Letter was A. drinking tea. She was drinking tea. Ela estava bebendo chá. She was drinking tea. Okay. And what is she doing now? Eu quero ver quem é que vai lembrar dessa. Como eu sempre digo, o aluninho que tem o caderno do lado com aquela caneta esperta da Bic, esse não se perde jamais. What is she doing now? Ok? Esse now quer dizer agora. What is she doing now? E aí? O que ela está fazendo agora? Yeah. What is she doing now? Uh-huh. She is answering the phone. Yes, Luana. Okay. She is answering. Tá atendendo o telefone. She is answering the phone. Ou ainda poderia dizer, e a sua resposta está 100% correta, Luana. Good job. Poderia dizer ainda, she is talking on the phone. Ela está falando ao telefone, ok? She's talking on the phone. On the phone. She's talking on the phone. Ela está falando ao telefone. As duas respostas estariam corretas. Agora, lembra que eu comentei agora há pouquinho que quando eu tenho uma pergunta que começa com who e termina com with, eu já imagino o quê nessa pergunta? Com quem, né? Okay. Yeah. Então, qual que seria a pergunta aqui? Who is she talking on the phone with? Com quem ela está falando ao telefone? Perfect. Yeah. Who is she talking on the phone with? Okay. Okay, she's talking with Mark. She's talking with Daniel. She's talking with Rob. She's talking with Rob. Okay, she is talking. Ela está falando. Talking, não. Talking with Rob. She's talking with Rob. Ela está falando com Rob. She's talking with Rob. Yeah, perfeito. Isso aí, meu people. Isso aí, meu povo. Let's see the next part now. Is that Jennifer? Is that Jennifer? É o que o Rob diz, né? Is that Jennifer? Ok. Até agora, nós não sabemos, em tese, nós não sabemos quem ele é, né? Então, nós dizemos simplesmente, aqui na pergunta, what does the man say? The man, o homem, né? Do outro lado da linha. What does the man say? Ele diz. Says, He He says. said. Uh-huh. she says, it's that Jennifer. Is that Jennifer? Ah, ele diz, é a Jennifer? Is that Jennifer? Quem pode me responder essa pergunta sem eu colar aqui na tela? Who is Jennifer talking with? Who is She Jennifer? is talking with Rob. She's talking Oh, with the Rob. man.
Yeah, Ou the the man. man. Claro, ele não se identificou ainda, né? Isso aí, Jean. Yes. She's talking with a man, com um homem. Não sei que homem é esse. Então, aqui, she's talking with a man. Ela tá falando com um homem. Or she's talking with Rob. Porque aí a gente já conhece a história, né? Mas tá certo. E agora ele não se identificou. And what does Rob ask her? What does Rob ask her? Aqui eu queria explicar algo para vocês. Quer ver? Nessa pergunta que é bem curtinha. Mas, ó. What does Rob ask her? Her. Lê, o que é esse her? Esse her significa ela também. A tradução nesse contexto, tá? Significa ela. Ok? Poxa, Lê, mas você me ensinou que ela significa she. Agora bugou a minha mente. Como é que você diz que her também é ela? Só guarda isso por enquanto. Guarda isso por enquanto. O she eu uso antes dos verbos e o her eu uso depois dos verbos. Beleza? Só que os dois significam ela. Por exemplo, na frase só para fins didáticos, tá, pessoal? Não é correto dizer isso em português. Ela ama ela. Eu diria ela a ama, né? Isso seria o correto no português. Mas só para fins didáticos, para colocar uma palavrinha embaixo da outra. Então, ela ama ela. Aqui, ela, só ficar registrado, senão depois a pessoa vê a gravação só nessa parte, falando, ali não sabe falar português. Ela a ama. Ok? Ela a ama. Mas só para ficar uma palavrinha embaixo da outra. Ó. Ela ama ela. Lembra que eu falei que nós temos, para falar antes do verbo, a gente usa she. E aqui nós temos o verbo amar. Ok? She loves, porque é a terceira pessoa, no singular eu coloco o S. Eu não colocaria she loves she. Pela regra no inglês, eu vou colocar she loves her. Ela a ama. She loves her. Ela ama ela. She loves her. Ok? Só guarda isso por enquanto, que esse her é o ela depois dos verbos. Então, what does Rob ask her? Então, a pergunta seria, em português aqui? O que ela pergunta? O que A que o Rob, A o Rob. que que o Rob pergunta a ela, né? Ela quem? A Jenny. What does Rob ask her? Então, a resposta, ele pergunta a ela, he asks her, ele pergunta a ela, is that Jennifer? Is that Jennifer? É a Jennifer? Good. Question. Pergunta. Who is Rob talking with? Pergunta começou com who, terminou com with. Com quem, né? Who is Rob talking with? Is Robert talking Jennifer? Rob is talking with Jennifer. Rob is talking with Jennifer. Good. Ok. Aqui, ó. Are they? Quando eu tenho they are, significa eles estão, né? Ou eles são. Quando eu inverto essa ordem, are they? Eles estão ou eles são? É uma pergunta, certo? E é justamente o caso lá que nós temos aqui agora. Are they talking in person? Person quer dizer pessoa. In person quer dizer em pessoa, em pessoa. Are they talking in person or on the phone? They On the are floor? talking on the phone. Good. Eles are talking, estão conversando on the phone. Ao telefone, ou no telefone. Not in person. Não em pessoa, right? They are talking on the phone. Eles estão conversando ao telefone. Talking on the phone. Good. Let's see the next part now. Yes. Yes, she says. Yes, like, I'm Jennifer, okay?
Question, guys. I have a question for you. Who is that girl? Who is she? She is Jenny. Yeah, she is Jenny. Quem é ela? Who is she? She's Jenny. Uma outra pergunta, bem devagar agora. Is Rob talking with the waitress? Is Rob talking with the waitress? No, Rob's talking with Jenny. Perfect, Duda. Good job. Então, a pergunta que foi feita foi essa aqui, ó. Is Rob talking with the waitress? Ou seja, está o Rob está conversando com a garçonete? No, he isn't. He's talking with Jenny. Okay. Rob and Jenny are talking. O Rob e a Jenny estão conversando. Rob and Jenny are talking. Question. Are they talking in person? Are they talking in person? No. No, they are not. Então vamos negar primeiro. They are not. Dá para contrair isso aqui, não dá? Vamos juntar aqui o are com not, tirar esse o, colocar um apóstrofo, criando o aren't. Não Aren't. estão. No, they aren't. They aren't. E aí a gente pode construir a segunda parte da resposta. Eles estão falando ao telefone. Como é que ficaria isso? They are Aham. Talking on the phone. Talking on the phone. They are talking on the phone. They are talking on the phone. Yeah. Good. They are talking on the phone. Good. Let's see the next part now. Vamos ver a próxima parte aqui agora. Yes. This is Rob. Rob Walker. From London 24/7. Ok. E aí ele se apresenta. Se apresentar em inglês, guarde essa frasezinha, se você tem o seu caderno aí, anote. To introduce yourself. Se apresentar, ok? To introduce yourself. Esse yourself tem essa ideia de uma ação que recai sobre você. Yourself, ok? Yourself. Então, é uma ação que recai sobre você. Se fosse uma ação que recai sobre mim, eu diria to introduce. Deixa eu copiar aqui para não gastar dedo. Peraí. Deixa eu só voltar aqui. To introduce myself. Uma ação que recai sobre mim. Como assim, Ale? Meu Deus. Para dizer eu me cortei, é uma ação que recai sobre mim, eu digo I cut. Cut é o verbo cortar. Myself. Eu me cortei. Ok? I cut myself. Eu me cortei. Dando ideia com esse myself de que a ação recaiu sobre mim. Então, to introduce yourself é se apresentar, tá? Apresentar. Falar o teu nome, de onde você é, que país, enfim. Here, Rob introduces himself. O Rob se apresenta. Okay, the question now is, who is calling Jennifer? Who is calling Jennifer? O verbo to call, preste muita atenção, eu falei na aula passada, né? Que não é call, é call, tá? Chamar, ligar. Aí faz sentido a música do Steve Wonder, que diz I just call to say I love you. Lembra dessa também? Os tiozinhos tudo lembra e fala, isso que ele... I just called to say I love you.
É o que ele diz aqui, tá? Só liguei para dizer que eu te amo. I just called to say I love you. Ok. Tudo bem, a aula está muito musical nessa quarta-feira. Guarde a pronúncia, é call, tá? E nunca call. Cow. Seria vaca. Cow, no. Call. Ok. Who is calling Jennifer? Who is calling Jennifer? É o Rob. Como que eu digo é em inglês? Diretão assim, é. Isso. É junto. It. Boa. It's. Aham, boa. Para It's significar o Rob. é, tá certo que o is, pela nossa lógica, ele equivale a é. Só que tem um detalhezinho que eu vou explicar. Então, it is Rob, que contraindo fica it's, certo? It's Rob. Qual que é a regrinha aqui? Para dizer assim, ó, está chovendo, é assim que eu digo em português, porque nós temos o famoso, quem vai lembrar das aulinhas de português lá de trás, sujeito oculto, né? Sujeito oculto. Então, quem está chovendo? É um sujeito oculto na língua portuguesa. No inglês não existe esse negócio de sujeito oculto. A frase tem que ter um sujeito necessariamente, tá? Pelo menos na regra. Então, se eu colocar simplesmente aqui embaixo do está, o is, que literalmente é o é ou é o está, e colocar o verbo rain, que é o verbo chover. Porém, se está chovendo, eu preciso adicionar algo a este verbo rain, que é o ing, chovendo, certo? Então, na lógica da nossa cabeça, já pararíamos por aqui, já estaria certo, né? Is raining. Só que, como eu disse, no inglês, não é admissível o sujeito oculto. Então, eu preciso de um pronome, eu preciso de um sujeito. E, nesse caso, o sujeito é o it. Por isso que eu digo it is raining, que contraído fica... E já que a gente está numa aula bem musical, mais uma vez, né? Quem perdeu essa explicação, você foi lá na formatura da sua turma ou de um amigo e você cantou assim, It's raining man, aleluia, it's raining man. E você cantando com o copo na mão, todo empolgado, dizendo assim, está chovendo homem, aleluia, está chovendo homens. E aqui está no plural, né? Homens, man, ok? Então, por isso que é bom fazer inglês com a Lê, porque você já não paga mais esses micos nas festas, pessoal. É isso. Jesus. Ok, então, who is calling Jennifer? It's Rob. Ok, it's Rob, é o Rob. Ou ainda, uma segunda resposta, Rob is. O Rob está. Ok, Rob is. Rob is. O Rob está. Muito bem. Ok, good. I have a... tá. Olha só. Next question. A próxima pergunta aqui é, eu falei para vocês agora há pouco que se a palavra começa com who, lembra? E termina com with, ó, começa com who, terminou com with, eu já penso em com quem, né? Com quem? Com quem alguma coisa. Who e termina com with. Agora eu tenho uma que começa com who e termina com for, né? Aqui muda. Para quem? Para quem? Tá? Simples assim. Começou com who, terminou com for, eu já penso para quem. Então, qual que é a pergunta aqui, pessoal? Who does Rob work for? Para quem Rob trabalha. Yes, Jean. That's it, dude. É isso. Who does Rob work for? Who does Rob work for? Para quem o Rob trabalha? Aí eu vou construir agora. Ele trabalha para... Como é que fica isso? Ele trabalha para... He works for London 247. He works for London 24... 24/7. 24/7.
Por que você colocou esse S aqui, Jean? Por quê? Porque, Ele. exatamente, no singular, né? Ele, no No presente, eu singular. coloco o S. Perfeito. Isso. He works for London 24/7. Ok? Who does Rob work for? Então, se alguém te perguntar, who do you work for? Filme de James Bond, né? Who do you work for? Para quem você trabalha? Who do you work for? Então, para quem você trabalha? Who do you work for? Ok? Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Vamos aqui, acredito, a última rodada, a última pergunta aqui da nossa aula de hoje. Aqui eu coloquei de propósito essa pergunta, vou explicar algo para vocês. Does Rob work for the Folha de São Paulo? No. Does Rob? No. No? He? Como é que eu nego essa pergunta que eu faço com o does? Doesn't. Isn't. Yeah. Doesn't, né? Does not, que contraído fica doesn't. No, he doesn't. E aí eu digo, ele trabalha para o London 24/7. Como é que fica? He works uh-huh, for the London 24/7. 24. Ok, he works for London 24/7. Eu coloquei de propósito aqui Folha de São Paulo, só para dizer para vocês que nomes próprios a gente não vai traduzir, tá? Eu poderia pegar o nome Folha de São Paulo e traduzir, mas isso não teria muito sentido. Então, por exemplo, quando a gente vai ouvir no noticiário algo que o The New York Times publicou, ninguém vai traduzir The New York Times, né? Então, é engraçado que eu lembro que teve uma aula e era sobre Where do you live? Onde você mora? E uma aluninha minha disse o seguinte, I live in John Sunday Grandson. Eu comecei a rachar porque foi muito engraçado. I live in John Sunday Grandson. Deixa eu colocar aqui o grandson com maiúsculo, que é nome próprio, então. E basicamente o que ela disse, eu moro no João Domingos Neto. I live in John Sunday Grandson. Não, você diria I live in João Domingos Neto. Então, o nome próprio você não vai traduzir, né? E fica bonitinho, né? Se você falar I live in John Sunday Grandson. Fala, nossa, que bairro é esse? Condomínio? Não, é um bairro da cidade. É o que o meu amigo fala, só que ele fala John Sunday Neto, ele não fala Grandson. Ele fala, vou lá no meu condomínio, no John Sunday Neto. Ele fala. Grandson. Fica chique. Ou, qual que é o seu pub favorito da cidade? My favorite pub is John Little Pig. John Little Pig. John Olha que Porquinho. bonitinho. Não fica chique? My favorite pub is John Little Pig. Ai. Parece que você coloca no inglês já fica chique automaticamente, de cara, né? Então, ó, como dica final da nossa aula de hoje, a gente vai terminar essa aula e consolidar essa aula na próxima semana. Então, a gente vai continuar com o material da 2, tá? Material da 2 ainda. Como dica final, é isso. A gente não traduz os nomes próprios, ok? A gente fala como eles são mesmo, sem a tradução. E para finalizar aqui, gente, tive uma experiência muito top no sábado passado, algo que eu nunca tinha feito assim. Eu fui intérprete em um casamento, lá na Morada de Deus, lá do Agripino, né? Inclusive, ele estava lá. Não sabia que ele tinha sido enterrado lá, mas estava lá. Não participou da cerimônia, estava bem quietinho, mas estava lá. E foi uma experiência assim, muito, muito diferente, porque de tudo que eu já fiz relacionado ao inglês,
Foi a primeira vez que eu fui intérprete de um sacerdote, né? Tava lá o padre Ivair, ele é lá de Tarabai, se não me engano, padre Ivair. Muito gente boa, muito simpático, foi muito generoso comigo, porque ele poderia falar mais rápido, ele foi dando umas pausas, assim, para eu poder colocar o inglês. E assim, eu só queria comentar isso com vocês, para vocês verem que tipo de oportunidade do nada surge para você. E aí eu pedi lá o cachê que eu achei que valia o show, a moça, que é de Prudente, mas estava casando com um americano, falou, não, é isso. Então, uma horinha de trabalho, um cachezinho que me fez sorrir, e o inglês possibilitando, assim, né, trabalhos ou oportunidades que a gente nunca imagina. Então, de repente, você está aqui fazendo curso por questões profissionais, mas você não sabe onde que o idioma vai poder te levar algum dia, a oportunidade que vai se abrir diante de você. Bom, dito isso, thank you for coming, obrigado por virem. Ainda a unidade 2, a gente termina na aula que vem. Se precisarem de mim, é só chamar ali no Whats. And let's study hard. Vamos estudar duro. Let's give our best. Let's give our best. Vamos dar o nosso melhor. And see you in our next class. Vejo vocês na nossa aula que vem. Take care. Se cuidem. Bye, bye. Bye, bye. Bye bye.